você que me acompanha aqui há mais tempo e os mais recentes também, certamente valorizam a importância que tem o conhecimento da palavra de Deus, como também o conhecimento científico de como funcionam as coisas, quer seja aprender a como funciona o carro, sobre as peças de um carro, porque assim resolvemos os nossos problemas. E imagine como é importante saber como funciona o corpo humano, como curar, tratar o corpo humano e principalmente aqui a mentalidade, como o apóstolo Paulo fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Hoje eu vou falar para você, bem resumidamente, como se dá, como se forma o transtorno de personalidade narcisista, que é muito comum entre nós, tem em todos os sistemas familiares, quer seja um tio, tia, avô, pai, irmão, cunhada e por aí vai. Que não é uma doença mental, não é um transtorno mental, é uma personalidade, é um modo de viver, de enxergar a vida e de tratar as pessoas. É comportamental, é filosófico também, de uma pessoa que tem a necessidade de sempre estar subjugando, controlando, manipulando os outros, sempre em prol de si mesmo, sempre em prol do seu próprio umbigo. O narcisista patológico, que é aquele que já desenvolveu o transtorno de personalidade, é uma pessoa que se vê sempre acima de todas as outras. Ele é o melhor de todos, ela é a melhor, não tem ninguém que tenha razão acima dela. É assim que é esse pensamento que funciona. Tanto a emoção, a alma dessa pessoa, o cognitivo dessa pessoa. E envolve o mundo espiritual também. Nós trabalhamos com o Espírito de Cristo. Elas trabalham para o espírito do anticristo. Elas são malvadas, mentirosas. Elas são egocêntricas, vaidosas, extremamente orgulhosas. Tudo que Deus abomina e tudo que leva à ruína. A seguir, irei te contar também como esse transtorno se perpetua nas gerações dos sistemas familiares, passando de pais para filhos. E algumas vezes pula uma geração e pega a outra. Eu vou te explicar como. Lembrando que não é uma doença mental, porém, durante as vivências dessa pessoa, de tentar sempre controlar todo mundo, manipular, mentir, ela sempre vai ser pega, né, em frustrações, nas suas próprias mentiras. Ela vai chegar em momentos de começar a perder o controle das pessoas, dela ser desmascarada, dela ser frustrada. E aí que vem processos ansiosos, depressivos, e pode ser desenvolvido vários outros problemas, transtornos de personalidade e doenças mentais também. Uma pessoa narcisista pode desenvolver um combo de transtornos de personalidade e mentais. Imagine, elas podem já ter um TDAH, porém podem desenvolver a personalidade borderline, histriônica, pode desenvolver o transtorno de humor bipolar, pode desenvolver esquizofrenia, desenvolver neuroses, psicoses, vendo coisas, ouvindo coisas, enxergando coisas que não existem. E isso tudo vem acarretar as ansiedades, transtorno de pânico, depressão, e para piorar tem um outro fator. Eu preciso ter cautela com essas palavras aqui. Eu sei que tudo isso está até diminuindo o meu engajamento. Então eu te peço que, por favor, se você está aqui sendo abençoado pelos meus conteúdos, se você gosta, né? Não é por mim, mas é para mandar essa mensagem mais longe, para ajudar a curar e libertar mais pessoas. Deixa seu like, deixa um comentáriozinho, um íconezinho lá, só para engajar. Envia, salva, só para engajar, para chegar a mais pessoas. O que acontece é que algumas pessoas que, no caso, já nascem, né? O psicopata, ele já nasce. E ele pode ser um narcisista também.
trazendo para miúdos, a pessoa já nasce com o transtorno de personalidade antissocial, que é o psicopata ou sociopata. E essa pessoa pode desenvolver também o transtorno de personalidade narcisista e como todos os outros citados aí anteriormente. Imagine a bomba que se torna essa pessoa. É uma pessoa que sofre, ela sofre, mas ela faz os outros sofrerem também. A vida dela é fazer os outros sofrerem. A essência dela é de um escorpião. Ela vai picar, ela vai fazer o mal, o intuito dela é esse. Ela pensa que as pessoas estão aqui para servi-la. Então, muitas vezes nós nos enganamos tendo peninha de algumas pessoas, quando poderíamos ter só compaixão. Por mais que o narcisista seja um idoso, ele vai continuar com a essência dele, de subjugar, controlar, manipular e fazer tudo esse mal aí. Principalmente para os filhos, eles tendem a escolher o filho mais frágil, o mais manipulável, para cuidar deles para o resto da vida. E ninguém sabe o que esses filhos passam dentro de casa. E os cônjuges também, eles fazem esposo ou esposa se sentir absolutamente responsável por eles, por todas as mazelas deles, e culpam essa pessoa por tudo que acontece na família e com eles também. E por isso muitas vezes nós, a sociedade julga quando tem muitos idosos lá no asilo, pessoas que estão na rua, que foram abandonadas, julga a família e não sabe o que tem por trás. O narcisista, mesmo no leito de morte, ele maltrata as pessoas, principalmente os filhos, mas os cuidadores, as home care, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem. Isso não significa que, eu não estou aqui te dizendo que nós temos que abandonar e desassistir os nossos pais ou às vezes um familiar, mas é preciso ter estratégia, cuidado, muitas vezes utilizar da lei para ter uma certa distância, para ajudar, mas não comprometer a nossa própria vida. Porque o narcisista, ele quer que principalmente os filhos o sustentem em seus caprichos. Você sabe o que o narcisista é capaz de fazer para tirar tudo de uma pessoa, seja do cônjuge, dos irmãos, ou dos filhos, ou dos pais? É grave, é muito grave. E sabe qual é o maior problema? É que a maioria deles engana super bem. A maioria está enfiada nas religiões, estão cheias de seus patuás, de terços, a santuários, nas igrejas, nas lideranças de igrejas, nos ministérios das igrejas. Mas só quem convive para saber. Conhece a Bíblia, muitos, de cabo a rabo. Não para pregar o melhor, para libertar as pessoas, principalmente os de dentro de casa, mas para usar da palavra, da lei, sempre da lei, para tirar, oprimir, extorquir, manipular. Fala-se muito de honrar o pai e mãe, mas não lê a parte que os pais não devem provocar a ira dos filhos. O nosso dever como cristãos e pessoas sábias é buscar todas as estratégias e principalmente a Deus, ao Senhor, à espiritualidade, para lidar com essas pessoas, cuidar das nossas emoções, perdoá-las, entender as limitações delas, mas saber também qual é o grau do nosso distanciamento delas e do nosso posicionamento perante elas. Conviver é muito complicado, porque por mais que você se posicione, fale não, coloque limites, eles vão buscar mais, vão ficar com mais raiva, mais agressivos e buscar mais estratégia para fazer mais raiva. Porque o que alimenta o narcisista é fazer raiva nas pessoas, deixar as pessoas agressivas, fazer as pessoas gritarem e causar o medo. E aí que elas vêm. É você que é o agressivo. É você que não presta, que é o louco. Você, quem é o narcisista. É assim que eles agem. Você deve ter compreendido que essa mentalidade tão bloqueada e perversa, que não quer mudanças, ela não vê necessidade de mudança nela, ela é a melhor pessoa.
Ela quem está certa. Abre muitas e muitas e muitas brechas para o mundo espiritual do maligno. É o que elas atraem para a vida delas. Por isso eu falei que elas trabalham para o espírito do anticristo. Acredite se você quiser. Uma outra característica marcante de todo narcisista é a inveja. Inveja crônica. São pessoas afetadas espiritualmente e energeticamente também. O campo magnético delas é negativo, eletromagnético. Nós temos elétrons, nêutrons, prótons no nosso corpo. O nosso corpo também é formado de energia. Quando aumenta, amplia ao máximo cada célula do nosso corpo, no final se chega a energia. Eles são absolutamente negativos. Isso afeta até onde eles vão, eles pisam, eles tocam. E costumam ser stalkers também, vigiar as pessoas aí pelas frestas nas redes sociais, criar perfis fake, eles amam fazer isso. Para que o transtorno seja instalado, existem basicamente dois fatores diferentes. Está lá no treinamento, está na infância, está na criação, na educação, como você quiser falar. Eu digo que é treinamento, nós somos treinados para o bem ou para o mal. Pode vir do pai, da mãe ou de alguém que criou aí, que educou essa pessoa, o ambiente onde ela viveu. E normalmente são os pais. É como ela interpreta os pais também em seu coração. É uma pessoa que tem muita dificuldade de perdoar também. E aí, o primeiro fator para se tornar narcisista é uma pessoa que foi criada, educada, treinada com muita agressividade, seja psicológica, física, sexual também muitas vezes, negligenciada, responsabilizada pelos problemas dos pais, manipulada e totalmente controlada em suas ações e até mesmo na sua própria identidade. Ela não foi aceita como ela é. Ela precisou se vestir de um personagem para ser aceito ali pelas pessoas. E o outro fator é da negligência também e da permissividade. Vem de pais ou educadores ali que foram muito permissivos, deixou fazer tudo, deu tudo em excesso, não teve limites, mas também foi uma pessoa sem atenção, uma desassistida. Muitos aí lançados ao celular, a fazer tudo que quer. E todos estes, né, esse principalmente acredita que o mundo gira em torno do umbigo dele, que as pessoas, todos têm que estar prontos para atender todos os seus desejos, como fizeram seus pais. Ambos desenvolvem um eu falso, um personagem para viver. Coloca máscaras, tem uma identidade toda corrompida, elas nem sabem, na verdade, quem elas são na verdade, quem elas são em Cristo. E se tornam pessoas tiranas e egocêntricas, sempre voltadas para elas mesmas, para suas próprias necessidades, despreocupadas com o que o outro precisa, com as emoções dos outros, se causou mal algum para o outro, porque é ela quem precisa ser atendida em primeiro lugar. E por que desenvolveram? Pela dificuldade, principalmente, de perdoar os pais, de entender que os pais, por mais que fossem, né, ou permissivos ou agressivos, deram o que puderam, fizeram o que estava dentro da possibilidade, maturidade, e esse rancor, né, essa alma doente se tornou narcisista. E é por isso que muitas pessoas desenvolvem peninha, dó do narcisista, por causa da história deles. E muitos narcisistas se utilizam dessa história para fazer com que os outros sejam pais e mães dele, que dê tudo na boca deles, que faça tudo por eles. Eles se vitimizam, eles são mestres nisso. Sendo que o nosso papel não é ter dó de ninguém, mas compaixão e ensinar a pessoa a caminhar com as próprias pernas e entender também o grau de perversidade que tem atrás dessas pessoas. Porque elas não são inofensivas. Mas, Ana, e por que se tornaram? Deus é injusto? Será que elas mudam? Elas se tornaram por conta do coração duro, pela dificuldade de perdoar, por negligenciar a ajuda que foi ofertada a elas por uma vida.